Hebreus capítulo 10, nós queremos ler a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o coração com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Paizinho amado, nós queremos nesta noite ouvir a Tua voz e nos rendemos ao Senhor para que o Senhor fale conosco. Enche esse lugar da Tua presença, Senhor. Todo espírito contrário ao Espírito de Deus, que porventura ainda resistiu ao louvor e a todos os demais atos, nós estamos ordenando que saiam em nome de Jesus. Pedimos que o Espírito Santo, que sensibiliza os nossos corações, fique à vontade, Senhor, para nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Quando você sai de férias e você não viaja, você vai à sua igreja. Quando você sai de férias e viaja, você vai a um culto, você procura uma igreja para cultuar a Deus. Quando você sai de férias, você consegue fazer a sua leitura bíblica, sua devocional com uma certa regularidade? Ou na rotina que você tem levado, você tem conseguido ser uma pessoa bem envolvida com sua igreja, com seu culto e com sua fé? Você é uma pessoa que está ligada à sua igreja, tem compromisso com ela e participa de forma efetiva e tem crescido de forma natural? Falar da igreja é uma das coisas mais lindas que nós temos, e eu quero pensar um pouco sobre isso. E eu quero começar pensando sobre o Antigo Testamento, porque se nós quisermos olhar para modelos, exemplos de pessoas que amavam o culto, o lugar do culto e a pessoa do culto, nós vamos encontrar em toda a Bíblia, mas muito mais no Antigo Testamento, especialmente no livro de Salmos. Salmos tem uma relevância extraordinária no sentido de trazer a beleza, o ardor, o calor, a vontade, o desejo, a paixão do adorador. Quem não conhece o Salmo 122:1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um salmo que nós aprendemos quando criança, e vai falar da alegria que nós temos quando vamos cultuar ao Senhor, quando vamos à célula, quando vamos à noite da bênção, quando vamos à escola de formação, quando vamos ao culto. Você sente alegria? Então, o que falar do Salmo 42:1 em diante, que diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus,
do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, do meu Deus? E o verso 4 ele fecha: lembro-me, olha a memória, lembro-me destas coisas, e dentro em mim se me derrama a alma, de como passava eu com uma multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O salmista apaixonado, lembrando aquelas caminhadas pelas estradas, indo para as festas em Israel. Olha que beleza poética no Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e eu, os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Poderíamos ainda continuar citando uma série de outros textos, mas estes são suficientes para aquecer o nosso coração e nos fazer lembrar que nós temos modelos de adoradores, de cultuadores, muito bons nas Escrituras Sagradas, mentores espirituais. O texto em que nós lemos, o livro de Hebreus como um todo, ele tem íntima relação com o livro de Levítico, porque o livro de Levítico trata fortemente a questão dos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, que era uma simbologia, que era uma representação do sacrifício de Jesus. Então Hebreus vem trazer um pouco de discernimento daqueles sacrifícios, mostrando que Jesus Cristo é o sacerdote único, perfeito e completo. E mais, Jesus não é só o sacerdote, mas Jesus é o sacrifício inteiro e completo, cabal, de uma vez por todas. Não precisa mais fazer sacrifício, porque Jesus Cristo é o sacrifício completo, aquele que faz, que completa toda a nossa necessidade. E aí o autor entra no capítulo 10 de Hebreus, falando sobre Jesus, e diz que no verso 19, Jesus abriu um novo e vivo caminho, mencionando o rasgar do véu no templo, quando Jesus morreu, para uma nova caminhada cristã. E ele menciona que Jesus é a força viva, é o motor que leva esta igreja a vivenciar a fé cristã de forma extraordinária, e a importância que esta igreja deve dar ao culto, à reunião dos santos, à reunião dos fiéis. Nesta noite, irmãos, eu quero pensar com vocês sobre esta ideia. O texto diz aqui em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Nesta noite eu não quero pensar nestes. Nesta noite minha proposta não é refletir sobre o que as pessoas perdem quando deixam de se congregar. Eu quero refletir, na verdade, baseado no texto. A gente poderia falar muito tempo, mas o texto nos ajuda a diminuir o tempo. Apenas no que nós ganhamos quando nós ouvimos o texto, quando nós levamos a questão do cultuar, do adorar, do servir a Deus, do povo de Deus reunido para trabalhar para o Senhor, para andar com o Senhor. O que nós ganhamos com isso? Quero fazer lembrar e esclarecer mais uma vez. A gente entra em parafuso muitas vezes quando eu estou dizendo igreja aqui. Eu não estou dizendo quatro paredes. Quando eu estou dizendo igreja aqui, eu não estou dizendo uma placa que tem lá fora.
estou dizendo igreja, aqui eu não estou dizendo uma instituição, uma denominação. Igreja é sobretudo o povo de Deus reunido, congregado. Mas este povo de Deus reunido, congregado, precisa de um lugar. Precisa de um prédio, precisa de uma praça, precisa de um vale, de uma rua, algum lugar onde ele possa ser referenciado e ele encontre o seu agrupamento e ele se organize como um agrupamento do Senhor e comece a crescer como agrupamento do Senhor. Então eu quero pensar nesta ideia do templo como uma expressão quando a igreja faz falta. E não é uma pergunta. Não é quando a igreja faz falta, é quando a igreja faz falta. Em primeiro lugar, a igreja faz falta quando através dela eu desfruto da comunhão dos santos. Se você, meu querido irmão, passar os olhos rapidamente no texto lido, do 19 ao 25, você vai ver a força do nós, da expressão nós, da primeira pessoa do plural, e a falta de força no eu, no mim. É muito forte a ideia de povo junto, nós. Olhe no verso 22, o escritor diz, aproximemos. No verso 23 ele diz, guardemos. No verso 24 ele diz, consideremos. No verso 25, não deixemos. Todos esses verbos reproduzem uma ideia de ação das pessoas se ajuntando, se unindo para uma união comum, para uma atividade comum, para um ajuntamento comum, para um ajuntamento igual. Comunhão tem a ideia de união comum. Uma união comum, todos numa união comum, igual, sem diferenças. E aí é que a coisa fica bonita quando a gente entende que a igreja do Senhor vive através deste relacionamento íntimo, que ao mesmo tempo ele é profundo, ele é íntimo, ele é sustentado pelo sangue de Jesus, mas ele é uma união comum, simples, de pessoas. Uma união necessária. Paulo vem falar desta união, desta reunião, desta comunhão, desta vida em família da igreja, dizendo que ela é necessária. Ele usa a figura da igreja como corpo de Cristo. E ele fala dos membros do corpo humano, tentando nos fazer entender que nós somos como um corpo humano, com membros que tem funções e que todos são úteis e necessários na igreja de Deus. Então você faz parte da igreja de Deus? Você é a igreja de Deus? Se alguém perguntar para você onde é a igreja de Deus, você pode dizer o quê? Aqui está um pedaço da igreja de Deus. Tem um dedinho aqui, uma unha da igreja de Deus. Sou uma representação da igreja de Deus aonde eu estiver, no trabalho, na escola, viajando, passeando, de férias, sem férias, em qualquer lugar que eu for. Eu sou um pedaço. Um dos maiores evangelistas dos últimos tempos, Moody, certa ocasião estava evangelizando uma pessoa, um homem, e este homem era um homem muito correto, uma vida muito certa. E ele desafiou o Moody dizendo que ele, se aceitar a Jesus é procurar andar com a vida certa. Isso eu sei fazer, então eu aceito esse Jesus. E o Moody falou com ele, mas tem uma coisa a mais, você precisa aceitar a Jesus não baseado no que você faz, mas você também precisa fazer parte do povo de Deus, da família da fé, da igreja do Senhor que se reúne para se preparar para o grande encontro com o Senhor nas nuvens. E o moço falou assim, não tenho necessidade disto não. Eles estavam próximo à lareira, o Moody pegou um pedaço de pau, e pegou uma varinha, e tirou uma brasa,
e deixou do lado de fora e continuaram conversando. Depois de algum tempo que eles estavam conversando, o Moody olhou para a brasa, amassou a brasa e ela estava apagada. E só assim, aquele moço conseguiu entender e disse para o Moody: eu entendi o que o senhor falou, o senhor não disse nada, mas acabei de entender que uma brasa fora do braseiro vai apagar. E eu posso dizer para o senhor aqui que eu tenho uma vida com Jesus, mas se eu não estiver junto com todos aqueles que creem em Jesus, eu vou apagar. A importância da comunhão se torna mais expressiva, queridos, quando nós percebemos como está o mundo ao nosso redor. Nós vivemos num mundo onde nós temos uma multidão de pessoas ao nosso redor, mas nós estamos solitários. Todos estão muito ocupados e nós nos sentimos sozinhos, às vezes até dentro de casa. Tal é a maneira de vida deste mundo moderno. Outra coisa deste mundo moderno é a desconfiança e a insegurança que nós temos em relação ao próximo. Não vou fazer contato com meu vizinho, porque não sei quem é ele, que ele pode ser. E aí nós vamos nos perdendo nesta modernidade. Outra força do mundo moderno é valorizar as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Fulano é uma boa pessoa, tem um trabalho bom, ganha bem, tem 2 carros na garagem, os filhos estudam na escola tal, estudam inglês, francês. Este é o modelo de boa pessoa, que não está traçado nas Escrituras. Então, irmãos, quando nós falamos de comunhão do povo de Deus, nós estamos expressando a importância vital, diga comigo, vital, da família da fé viver junta, unida, congregada, carregando juntos os valores, carregando Jesus no coração. Está através da célula, a célula se espalha, a igreja se multiplica em 100 e tantas pessoas, cento e tantos grupos de pessoas, 100 e tantas igrejas reunidas. Se de repente vem para aqui e vários ministérios começam a funcionar, como por exemplo na segunda-feira, nós vemos a igreja multiplicada em 4, 5, 6, 8, 10 ministérios, a igreja se reunindo, a igreja fazendo a sua vivência, a igreja estabelecendo as necessidades do corpo, a igreja realizando o corpo. Se nós contarmos as reuniões de oração da manhã, cada dia um grupo de pessoas, são pessoas da igreja estabelecendo a comunhão através da oração, união comum através da oração. Você lembra do Salmo 133? O salmista diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Agradável viverem unidos os irmãos. Não podemos perder de vista nesta ideia o relato de Atos 2:42, que fala da igreja primitiva, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos, diga comigo, juntos. Todos que creram estavam juntos. Todos que creram estavam juntos. E tinham tudo em comum. O que é meu é seu. Tinham tudo em comum. Este é o segredo deste grande mistério que Jesus fala,
que é a sua igreja. É esta união, que é chamada teologicamente de união mística, misteriosa do povo de Deus, aonde há um povo reunido com a Bíblia aberta em nome de Jesus, ali há uma igreja do Senhor. E se você conseguir falar na linguagem desta pessoa, você vai dizer ou boa noite, ou dependendo da sua linguagem de fé, a paz do Senhor, graça e paz. E você começa a ler com ele a mesma Bíblia, e vocês começam a falar dos mesmos horizontes, começam a falar da vitória final em Cristo no céu. E se começamos a falar das lutas atuais, a gente começa a lembrar dos textos que nos levam a continuar olhando para a vitória. Em qualquer lugar que nós formos do mundo, nós encontraremos alguém que faz parte da família, e nós somos um com eles. Nós somos um com eles. Concluindo esta ideia da comunhão, a igreja que vive em reunião, que vive em união, que vive fazendo as coisas não para seu próprio interesse, mas para fortalecer o corpo de Jesus. Eu gostaria de afirmar que, primeiro, a igreja em comunhão possui um senso de pertencer a uma família. Aliás, Paulo nos chama de a família de Deus, em Efésios capítulo 2. Segundo, nós precisamos saber que estamos em um grupo onde todos podem repartir um pouco do que têm com os outros. Podemos nos oferecer uns aos outros dentro do nosso grupo. Terceiro, é a confiança e a certeza de que nós podemos contar com alguém quando nós precisamos. Isso está ligado à ideia de comunhão. Podemos contar com alguém quando nós precisamos. Então, quando a igreja está reunida, em primeiro lugar, eu sou beneficiado pela comunhão dos santos. Em segundo lugar, quando a igreja está reunida, há um ambiente de exortação e de encorajamento. Diga comigo, exortação e encorajamento. No texto há duas expressões que nos mostram isto. Verso 24 diz: nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Verso 25 diz: nos encorajarmos uns aos outros enquanto o Senhor chega. A igreja não é apenas um lugar de vivermos uma comunhão gostosa, agradável, proveitosa, onde nós corrermos o risco de confiarmos no irmão, entregarmos o nosso coração ao irmão, confessarmos pecados uns com os outros, orarmos uns pelos outros. Mas é também um lugar onde nós sabemos que temos o compromisso de uns com os outros, ajudar aquelas pessoas que não estão tão maduras na fé e ainda cometem erros muito comuns, e elas precisam ser ajudadas a andar no caminho certo do Senhor. Exortar tem o sentido de corrigir, de tratar, de confrontar com amor, alguém que está fazendo, que está cometendo alguma coisa biblicamente fora do prumo. O senso de pertencermos a um grupo, a uma célula, a um ministério, a uma congregação, a uma comunidade de irmãos em Cristo, produz em nós a responsabilidade, queridos, de nos preocupar com o irmão que está em pecado, que está mal espiritualmente, que não está bem. Se vemos um irmão em falta, se ele está fora dos princípios da palavra, e se nós não ajudamos este irmão, olhe para mim. Se vemos um irmão em falta, e ele vive conosco no nosso meio de convivência, e nós não falamos nada com este irmão, o que acontece conosco? Somos cúmplices
da falha do nosso irmão. Sabemos que ele está errado e não o ajudamos. E olhe que estamos falando de corrigir, mas corrigir em amor. E aí é que eu amo reuniões pequenas como a célula, porque é possível dentro de uma célula nós conversarmos sobre os problemas mais difíceis, as lutas maiores que nós enfrentamos, as dores, as tristezas, as perdas, e um ajudar o outro, um trazer uma palavra para o outro, um abrir um texto bíblico, um ficar tão pesado com a tristeza, a angústia, o sofrimento do outro, de quase nem dormir na semana seguinte, por causa de um momento de exortação, de confrontamento à vida de uma pessoa. Então, na célula nós temos um ambiente descontraído, não temos um tribunal estabelecido, todos estamos sentados, algumas vezes sentados no chão, e alguém abre o coração e diz: eu quero dizer para vocês que eu não estou bem espiritualmente, eu tenho voltado para o mundo tem me atraído, coisas que eu deixei de fazer, eu voltei a fazer, e a gente fica ouvindo aquela pessoa, e de repente alguém se levanta da sua cadeira e se assenta ao lado dele, para ficar mais perto, e começa a ministrar ao seu coração. Isso é igreja, povo de Deus. É igreja que se sensibiliza e sofre com o pecado, com o desvio do irmão, e luta para que ele volte para o seu lugar. A Escritura tem os mandamentos, queridos irmãos, como esta ideia, todos os mandamentos bíblicos, não só os 10 mandamentos, como essa ideia extraordinária de nós nos ajudarmos nas nossas falhas. E no Novo Testamento nós temos uns mandamentos chamados mandamentos recíprocos. Quantos conhecem esses mandamentos recíprocos? São os mandamentos uns aos outros. Lembra de algum deles? Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros. Hebreus fala, estimularmos uns aos outros, orar uns pelos outros. São cerca de 30 mandamentos. Se contarmos as vezes que estes 30 se repetem, eles se tornam em 50 vezes, aparecem esses mandamentos de uns aos outros, ou seja, nós ao mesmo tempo nos ajudarmos na nossa vida espiritual, para que a nossa comunhão cresça e a nossa vida com Deus cresça, nós podemos ajudar o nosso irmão. Paulo fez isso demais em suas cartas, todo mundo sabe, se você estuda um pouco a palavra, que Coríntios foi escrito porque ele queria corrigir Coríntios. A carta de Gálatas, ele corrige a carta de Gálatas. Há muitos textos, nós não precisamos nos prender a eles. Portanto, irmãos, a correção, o confronto em amor, a ajuda ao irmão em falta no corpo de Cristo, é uma necessidade. Diz para o seu irmão aí do lado, é uma necessidade. Eu te ajudar, você me ajudar, é uma necessidade. Um grupo que nós sabemos que tem limites, e o limites não é o que o seu pastor gosta, que o seu presbítero gosta, que o seu diácono gosta, o limite é a palavra de Deus. E isto é que traz o belo. O exortar também tem a ideia clara mesmo de encorajar, de confortar, de animar, de fortalecer um irmão enfraquecido, um irmão que está em luta, um irmão que está enfrentando doença, um irmão que está desempregado, que está numa crise de casamento, e a gente ouvi-lo atentamente e abrindo as escrituras e pondo a mão no ombro, enxugando as suas lágrimas, às vezes literalmente, pegando um lenço, oferecendo para ele, ou às vezes até mesmo enxugando as suas lágrimas.
mostra o efeito da igreja como participante das dores do seu irmão e consolando o seu irmão. A carta de Paulo aos Filipenses tem uma história linda no capítulo 2. Paulo escreve para os Tessalonicenses dizendo que eles enviaram Epafrodito para trazer notícias de Filipenses para ele. E ele ficou muito feliz com a vinda de Epafrodito. Ele se sentiu confortado com a vinda de Epafrodito. Que Epafrodito foi um presente para ele. Mas o Epafrodito adoeceu lá com Paulo. E esteve por morrer. E os crentes de Filipenses ficaram sabendo. E Paulo fala que sentiu a tristeza, a dor deles em pensar na perda do Epafrodito. E Paulo diz: Deus teve misericórdia de nós e curou o Epafrodito. E ele está indo para vocês de volta. Honrai a homens como estes. Consolou, foi consolado, consolou de novo. Então, irmãos, a igreja se reúne para esta ideia de nós nos ajudarmos, nos corrigirmos, nós nos aconselharmos, nós nos fortalecermos. Sem isso nós não somos igreja. Sem isso nós somos um ajuntamento semelhante a animais, e nós não somos animais, somos racionais, somos imagem e criatura do Deus vivo. Então, quando eu me reúno, quando a igreja se reúne, em primeiro lugar, nós desfrutamos de comunhão. Em segundo lugar, nós desfrutamos de encorajamento, exortação. E em último lugar, quando a igreja se reúne, nós somos edificados. Esta expressão está muito clara nos versículos 22 e 23 do texto que nós lemos, irmãos. Eu estou só no texto, que a gente poderia tirar aqui dezenas de lições fora do texto. 22 diz assim: aproximemo-nos com coração, com sincero coração, em plena certeza de fé. Então, é uma ideia de ser edificado, de aproximar com fé, de ir em direção ao Senhor. No verso 23 ele diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, sem titubear, pois quem fez a promessa é fiel. Então, na Bíblia nós somos chamados para andar juntos, viver em comunhão. Na Bíblia nós somos chamados para nós nos encorajarmos e ajudarmos uns aos outros a sermos crentes melhores. E na Bíblia nós somos chamados para crescer juntos, queridos. Quando a igreja se reúne, o povo é edificado. Na Bíblia somos chamados de lavoura de Deus, de corpo de Cristo. Nós somos chamados de várias expressões, inclusive de edifício. Filipenses 1,6, Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, boa construção em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. 1 Coríntios 3,9 ele diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, e vocês, edifício de Deus. Efésios 2, de 19 a 22 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, família dos santos, sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário edificado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para a juntação de Deus, para a habitação de Deus no Espírito. Estamos, irmãos, em crescimento.
Diga para o seu irmão do lado: você está crescendo. Não é a barriga. Bom, de algumas mulheres pode ser a barriga, né? Se Deus puder um fruto aí. Estamos crescendo. O propósito de Deus é que nós cheguemos à estatura de um varão perfeito. Esse é o propósito de Deus. Quando ele escreve aos Efésios, ele disse: até que todos nós cheguemos à estatura de um varão perfeito. E é no envolvimento com o povo de Deus, é no envolvimento da igreja, do corpo, onde o grupo está reunido. Queridos, para que servem os nossos cultos? Qual a utilidade dos nossos ministérios? Qual o propósito das células, da escola de formação, do congresso de mulheres, do culto dos homens, de um retiro espiritual, do encontro com Deus, do reencontro com Deus? Qual é o propósito dessas coisas? Nosso crescimento espiritual, nossa edificação. Crescer, ser edificado é o projeto principal de Deus na terra. Deus não pensa em outra coisa a não ser preparar esta igreja para ser parecida com Jesus, preparar você e a mim. Quando a gente diz esta igreja, a gente pensa que é outra pessoa, você e a mim. Diga: eu e você. Estamos sendo preparados para ser a igreja do Senhor, a menina dos olhos de Deus. O escritor dos Hebreus, ele fala: olha, vocês não deveriam deixar de congregar, porque vocês não estando congregados, vocês não expressam a reunião do povo. Vocês não desfrutam dos privilégios que há dentro da reunião do povo. Vocês não são curados, vocês não são restaurados, vocês não são renovados, vocês não têm oportunidade para um arrependimento em grupo, vocês não têm oportunidade de vocês serem consolados. Quando vocês se afastam do grupo, vocês perdem todas as bênçãos que Deus tem separada para o grupo. Há reuniões que Deus tem para você e para mim, sozinho, no nosso momento devocional. Mas há reuniões, há bênçãos que Deus tem para mim e para você, na reunião do corpo, na reunião da célula, na reunião da manhã de oração, na reunião de oração da segunda-feira dos diáconos, na reunião de terça do Zoom, do ON, em todas as reuniões, nas células na quarta-feira, na terça, na quinta. Há bênçãos que o Senhor derrama sobre a igreja, que é para o grupo. E se eu não estou no grupo, eu perco a bênção. E o escritor fala assim: conversa com seu irmão sobre isso. Não deixe de se congregar, porque o dia do Senhor está próximo. O escritor está dizendo que as pessoas que estão fugindo da congregação, eles estão perdendo a maior bênção da existência humana na terra, que é a vida eterna. Não deixe eles se afastarem, porque o Senhor está chegando. E Ele falou isso há 2000 anos atrás. E a gente fala hoje: o Senhor está chegando. Não deixe eles se afastarem. Tem problema na igreja, tem dificuldade na igreja, tem problema na célula, tem problema no ministério.
corrijamos os problemas, enfrentemos os problemas, acertemos os nossos problemas, perdoemos uns aos outros e juntos caminhemos em direção à cidade celestial. Vamos ficar em pé, meus irmãos queridos. Quando a igreja se reúne, eu desfruto da comunhão. Vamos guardar isto? Quando a igreja se reúne, eu desfruto da comunhão. Quando a igreja se reúne, eu desfruto da exortação e do encorajamento. E quando a igreja se reúne, eu desfruto da edificação, comunhão, exortação, encorajamento e edificação. A igreja sempre fará falta, irmãos. Um dia você pode procurar a igreja e não dá mais tempo. Um dia você pode procurar um irmão e não encontrá-lo. Precisamos nos apaixonar pelo que Jesus está apaixonado. Igreja é uma paixão de Jesus. Igreja é uma paixão de Jesus. Ele morreu pela igreja. Ele não morreu pelas colunas, por estas colunas. Não morreu por este prédio. E nem por aquela placa que está na frente da igreja. Ele morreu por mim e por você. Jesus é tremendamente apaixonado pela ideia do seu povo reunido. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que os discípulos dispersaram todos. Ninguém sabia onde eles estavam. Jesus ressuscitou, mas Jesus os encontrou. Eles estavam reunidos. Só faltava o Tomé. Passaram 8 dias e Jesus novamente queria se encontrar com eles e os procurou no lugar de sempre, no tabernáculo. E lá estavam eles e o Tomé. Igreja, paixão de Jesus. Povo de Deus reunido, paixão de Jesus. Não despreze sua célula se ela tem 4 ou 5 pessoas. Jesus ama tanto esta célula e está tão comprometido com ela quanto aquela que tem 10, 12, 14, 15, 20. É na igreja, no corpo de Cristo reunido, que você exerce os seus dons. Este tecladista jamais seria tecladista do corpo de Cristo se ele dissesse: Senhor, eu vou te adorar como uma igreja. Fosse para dentro da sua casa e tocasse, cantasse e louvasse. Ele não estava adorando com o corpo de Cristo. Ele estaria adorando
pessoalmente, que tem um valor extraordinário para a fé dele, para a sua devocional, para o seu momento pessoal com Deus. Mas quando o grupo sobe aqui e a igreja se ajunta, nós estamos como família de Deus adorando, e um grupo nos levando ao trono dos céus. Jesus está fortalecendo a igreja. Você faz parte da igreja. Você é a igreja. Você tem certeza disto? Se você tem certeza disto, glorifique o nome do Senhor. Louve a Deus. Adore ao Senhor. Bendiga o Senhor. Fala com o Senhor que você vai dar muito mais valor. Eu fico imaginando, irmãos, a gente olhando para os problemas que a gente tem na igreja. E eu fico imaginando Jesus olhando a igreja crescendo no meio dos problemas. Hoje os meus filhos cresceram mais um pouquinho. E aí a gente está correndo atrás dos problemas, e ele olhando para cima dos problemas. E a igreja crescendo. E eu fico imaginando Jesus dizendo para o seu anjo assessor ali do lado direito: a igreja está pronta. A igreja está pronta. A igreja está no momento certo de buscá-la. Vamos tocar a trombeta. Vamos chamá-los para o nosso casamento, para a nossa vivência eterna. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou habitar. O céu é um lindo lugar. É uma musiquinha de criança, mas é a verdade. Nós vamos orar agradecendo a Deus, porque nós somos igreja. Hoje eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra, que eu pudesse compartilhar com vocês, e vocês saíssem daqui encorajados a amarem o Senhor. Eu pedi ao Senhor para tirar todos os cajados da minha mão. Espero que Ele tenha tirado. E que eu comunicasse a palavra a você, sem que você se sentisse acusado, ofendido, agredido. Eu pedi a Jesus que fizesse você receber bem a palavra, você que me ouve, receber bem a palavra e fazer dela um instrumento de bênção. Sair daqui dizendo: puxa vida, eu tinha me esquecido que eu sou igreja, que eu sou povo de Deus, que eu sou família da fé, que eu sou corpo de Cristo. Eu não estou sozinho, eu não estou abandonado. Mas eu quero concluir o nosso culto perguntando: será que aqui nesta noite não há porventura uma ou outra pessoa que se afastou de Jesus e foi indo e a brasa apagou? E quem sabe nesta noite você pode voltar para Jesus e renovar sua aliança com Jesus, e renovar sua aliança com o corpo. Quem sabe nesta noite há pessoas que precisam dizer: Senhor, acende a chama que uma vez brilhou, vem limpar,
resplandecer o seu primeiro amor. Se você é da igreja, se você não é da igreja, se você já veio 10 vezes, 15, não importa, mas se Deus está falando com você, vem aqui na frente, e você vai ser abençoado pelos irmãos. Mas quem sabe aqui nesta noite tem alguém que precisa tomar uma decisão por Jesus, entregar o seu coração a Jesus, tornar-se aliançado neste compromisso de fazer parte da igreja de Jesus. Você nunca fez isto publicamente. Você nunca fez uma declaração pública no meio do povo que você quer fazer parte desta igreja de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Se há alguém aqui nesta noite que nunca fez esta oração e gostaria de fazê-la, fale comigo no seu coração, no silêncio do seu coração. Diga: Senhor meu Deus, a tua palavra é linda. E ela diz que eu posso desfrutar de comunhão com os meus irmãos. E eu posso ser encorajado, corrigido, exortado e fazer o mesmo com os meus irmãos. E eu posso ser construído, edificado, até o momento do Senhor me levar para a vida eterna, para o céu. Senhor, eu faço essa oração com fé. Entra na minha vida. Perdoa todos os meus pecados. E limpa o meu coração, por favor. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Se há alguém que fez essa oração com sinceridade, você foi sincero, foi real, foi forte no seu coração, levante uma de suas mãos. Eu quero conhecer você que porventura tenha feito esta oração. Amém, já vi aqui. Deus te abençoe. Há mais alguém? Se vocês... Amém, Deus te abençoe. Já vi aqui na frente. Há mais alguém? Amém, Deus te abençoe. Já vi ali. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu quero convidar você que fez esta oração com sinceridade do coração. Vem aqui na frente. A pessoa que está do seu lado pode te ajudar. Glória a Deus. Se você orou, fez esta oração com sinceridade, mas você não levantou as mãos, pode vir aqui na frente. Hoje Jesus está selando sua história como família de Deus. Amém. Vamos orar, igreja. Este é um dos momentos mais preciosos da igreja, quando pessoas estão se agregando à família da fé. É um momento que a gente precisa ter alegria no coração, a gente precisa celebrar a Deus, a gente precisa louvar o nome do Senhor. Então ore comigo, você que está aqui na frente novamente. Agora ore em voz alta, diga: Senhor meu Deus, muito obrigado, porque nesta noite eu tive coragem, eu rompi com medo, com a insegurança, e abri o meu coração para o Senhor Jesus. E eu hoje o declaro como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Deus, e eu o recebo em minha vida para sempre. Eu selo uma aliança baseado no nome de Jesus, que andarei com o Senhor
até a vida eterna. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha para trás. Olha seus irmãos. Olha seus irmãos. Nossas irmãs.